Quero te falar hoje 5 coisas que te fazem ganhar pouco dinheiro na fotografia, mas eu quero que tu transforme isso em acerto para ganhar muito dinheiro. Bora falar sobre isso? Bom, eu sou Ney Bernardes, eu sou fotógrafo e eu ensino a galera a fazer, os fotógrafos a fazerem fotografias criativas, a fazerem fotografias impactantes e principalmente viver bem de fotografia, ter grana para pagar as contas, ter grana para fazer investimento em equipamento, ter grana para trocar de carro, para comprar roupa, para comer num lugar legal, para viajar. Isso, quero que vocês consigam fazer isso com a fotografia, beleza? Então, bora falar sobre o nosso assunto de hoje. Bom, eu vou falar 5 coisas e eu tenho certeza que a última coisa, o último ponto que eu vou falar para vocês vai te surpreender, porque normalmente vai um pouquinho contrário àquilo que a gente acredita como negócio. Mas vá até o final e veja todas elas. Primeira, vamos lá. Primeira coisa que nós fazemos e que faz a gente ganhar pouco na fotografia é considerar a fotografia como um bico. Como assim considerar como um bico? Porque a maioria de nós, eu diria que 99% dos fotógrafos, 98%, 99% dos fotógrafos entram no mercado para fazer um bico, um complemento de renda. Ah, ele tem um outro trabalho, como eu, né? Eu era contador, era professor, né? E surge a possibilidade de fazer um bico nos finais de semana, fazer um trabalho a mais para fazer mais um complemento de renda. Então é muito normal nós entrarmos no mercado da fotografia para fazer um complemento de renda que qualquer pessoa pode começar a ajudar um fotógrafo, pode comprar uma câmera e pode começar a trabalhar nesse negócio como um bico para complementar a renda. Qual é o problema disso? É nós considerarmos que a fotografia é um bico na carreira inteira. Isso é muito normal. Nós não levarmos a fotografia a sério como qualquer outra profissão leva a sua profissão a sério. Por exemplo, um médico leva a sua profissão muito a sério, até porque ele estuda muito, né? Muitos anos de estudo, muita dedicação, muita preocupação. Um dentista, mesma coisa, estuda muitos anos, tem toda uma responsabilidade. Um engenheiro, muito estudo, muito cálculo, tem todo um risco, né? Toda uma responsabilidade para assinar uma obra. O fotógrafo não tem essa responsabilidade, né? O fotógrafo, o máximo que vai fazer é um trabalho mais ou menos, ou mal feito, quem sabe, mas ele não vai causar nenhum problema, teoricamente, porque o máximo que as pessoas vão ter é fotografias ruins de um bom momento, como se isso não fosse um problema. Então parece que o nosso trabalho tem um pouco menos responsabilidade que outras profissões e a gente entra nesse negócio dessa forma porque a gente faz um complemento de renda, começamos a ajudar um outro fotógrafo, começamos a fazer freela, começamos a fotografar algumas pessoas conhecidas, começamos daqui a um pouco a fotografar até pessoas que nos procuram e dizem, mas eu quero tu, eu gostaria muito que fosse tu, já vi teu trabalho, eu curti, mas a gente ainda trata a fotografia como um bico e muitas vezes largamos o nosso trabalho, já estamos 100% focados na fotografia, mas isso aqui ainda está impregnado lá na nossa cabeça e a gente ainda trata a fotografia como um bico. O que acontece com isso? Nós não valorizamos o nosso trabalho, nós achamos que nós não temos uma grande responsabilidade na sociedade e a gente desvaloriza e aí qualquer pessoa que chega e pede desconto, mas vai ser um evento pequeno, mas vai ser uma oportunidade para ti, para divulgar teu trabalho. Mas tu vai poder marcar a nossa empresa que vai te ajudar a te divulgar. Mas eu vou te apresentar, sabe? E nós vamos trabalhando, às vezes, uma carreira inteira com esse comportamento de bico. E nós temos que chegar um momento e parar de considerar isso aqui como um bico e dizer, não, gente, isso aqui é o meu negócio. Isso aqui é a minha empresa, é aqui que eu tiro sustento da minha família, é aqui que a gente faz as coisas acontecer, é através disso aqui que eu quero viver bem de fotografia. Segundo item que faz a gente não ganhar dinheiro com a fotografia, está um pouco ligado com o primeiro também, é que nós não sabemos calcular os nossos custos. O fotógrafo muitas vezes não sabe calcular quanto custa a sua hora de trabalho, porque parece que a sua hora de trabalho é só aquela carga horária que ele fotografou o ensaio, aquela carga horária que ele fotografou o evento. E isso é muito comum acontecer, porque nós trabalhamos na fotografia, entrando na fotografia como se fosse um bico, e nós continuamos também como um bico, e um bico tu não sei calcular, né? Porque é um bico.
tu tem uma outra atividade que faz as coisas acontecerem, que tudo vai pagar as contas por uma outra atividade. Então a fotografia ela é um bico, tudo que entrar é lucro. E esse é um grande erro, não é assim tudo que entrar é lucro. Tem lucro e tem despesas, eu tenho custos para trabalhar. E depois nós largamos aquele serviço principal, que é o que criou a nossa, foi de onde tiramos o dinheiro para começar o nosso negócio e viramos fotógrafos e a gente continua tratando como um bico, a gente continua não calculando o nosso custo e nós não sabemos quanto custa o nosso trabalho. E é fácil calcular o custo do nosso trabalho? Não, não é tão fácil, mas uma coisa é importante, o custo do nosso trabalho não é só o número de horas que tu fotografa o ensaio, não é só o número de horas que tu fotografa o evento e nem é só o número de horas que tu trabalha na edição. Tu tem que entender que todo aquela quantidade de horas que tu esteve, de tempo que talvez não mediu, para atendimento ao cliente, reunião com o cliente para combinar os detalhes, reunião para aprovação de álbum, a entrega do trabalho, deslocamento, e aí tem outros custos que eles entram, que é a quantidade de orçamentos que tu atende e que não fecham o trabalho. Quem paga esse custo, né? Quem paga esse teu custo, né? De alguma forma tu tem um número de tempo limitado para trabalhar. Então se tu não considerar todo esse cálculo para saber quanto custa a tua hora, tu está cobrando errado muitas vezes, e às vezes cobrando abaixo do que tu precisa. E ainda esquecemos que nós temos que comprar equipamento, tem que comprar lente, temos que comprar baterias, temos que comprar flash, comprar LED, nós temos que comprar licença para uso de software, né, como da Adobe e outros né, sistemas de backup, HDs, backup em nuvem, ou seja, nós temos uma série de coisas que são custos do nosso negócio. Eu tenho que pagar o custo de telefone, eu tenho que pagar a internet, tenho que pagar a linha telefônica, aluguel. Mas eu não tenho aluguel, eu trabalho dentro da minha casa, a casa é minha. Cara, destina uma parte do teu valor para pagar aluguel para ti. Porque se tu não tivesse a tua casa, eu ia ter que pagar aluguel para alguém. Então paga para ti. Não, tá tudo certo tu pegar lá R$300 por mês, 500, 1.000, não sei. Define quanto vale o espaço da tua casa como aluguel. E pega esse dinheiro nem seja para guardar e botar numa poupança. Então começa a levantar, a anotar todas as tuas despesas e todas as tuas horas trabalhadas. Levantou de manhã, começou a trabalhar, agenda como um cartão ponto numa fábrica. Vai lá e começa. Comecei a trabalhar tal hora e tu vai te assustar. Que tu trabalha uma quantidade de horas razoavelmente grande durante o dia e tu provavelmente está calculando uma carga horária somente de 8 horas e talvez tu esteja trabalhando 12, 13, 14 horas e não está fazendo parte do teu custo. Então isso faz a gente não ganhar dinheiro. Mas sabe por que a maioria de nós não faz esses cálculos? Que tem medo de chegar num valor de custo para trabalhar que tu olha assim, tá, mas ninguém vai me pagar para trabalhar se eu cobrar esse valor, se eu tiver que cobrar esse valor. E aí a gente prefere trabalhar sabendo que não vai dar dinheiro que chega para poder trabalhar. Isso não é justo, né, gente? A gente tem que fazer, se todo o mercado fizer isso, esse levantamento de custos e saber quanto custa a sua hora, nós começamos a regularizar o mercado. Ah, Ney, mas eu estou entrando, eu preciso conseguir clientes. Ok, mas saiba que isso é por um tempo determinado. Inclusive, eu dou dicas e digo para as pessoas que estão iniciando, não tem nenhum problema tu fotografar de graça, não tem nenhum problema tu convidar pessoas que tu conhece ou pessoas que tu acha que sejam interessantes para o teu negócio e oferecer fotografias de graça em troca de uma possibilidade de fazer uma venda extra. Tá tudo certo. Agora, o que eu não posso é continuar isso por uma vida inteira. Conquista o mercado, vai conquistando o teu espaço e vai valorizando o teu trabalho e começa a botar esses cálculos de custo no teu negócio para saber quanto tu custa. Mas hoje eu não consigo cobrar isso. Então tá, quando tu vai conseguir? E provavelmente tu não está conseguindo cobrar o valor que tu custa, porque lá no terceiro ou quarto item que eu vou falar para vocês, tu não está dando atenção a esse aos itens que vem pela frente, que vai ajudar a responder também essa questão da valorização do teu trabalho. Mas, gente, confia em mim, faça esse cálculo, faça um levantamento direitinho do número de horas que tu trabalha, de tudo que tu gasta durante o mês para tocar o teu negócio, divide isso por todos
os teus clientes ou todos os teus trabalhos para entender ou quantos possíveis trabalhos tu consegue executar para ver quanto custa cada trabalho que tu faz para conseguir vender ele pelo valor justo e começa a praticar. E é fundamental que tu acredite e confie no teu trabalho e saiba que tu tem esses custos, porque esse nosso estado de espírito de confiança em relação ao nosso trabalho faz com que o nosso cliente também entenda e valorize mais o nosso trabalho. Terceiro item que nós temos que levar em conta é não valorizar as datas nobres. Como assim, Ney? Em cada região do país ou em cada região do mundo existem as datas que são mais nobres, mais desejadas e as datas que são menos disputadas. Por exemplo, eu estou no sul do Brasil. Todas as datas ali entre setembro, outubro, novembro, março e abril são 5 meses com o maior número de datas de eventos, de casamentos. O pessoal procura casar nesse período do ano. Janeiro e fevereiro é férias, maio, junho, julho e agosto é inverno. Então as pessoas evitam um pouco esses meses. Então entender que no meio do ano, por exemplo, nosso inverno aqui no sul, eu tenho menos trabalho e que setembro, outubro, novembro e março e abril são os meses que eu tenho mais trabalho. Então tá, então eu vou ter um preço diferenciado para esse período? Não, não é, eu posso ter. Pode ser uma opção, ter um preço para determinado período do ano, outro preço para a época de entre safra, né, de menos trabalho. Mas o que acontece? Tu vai lá e fecha um trabalho, um ensaio, tu agendou com 6 meses de antecedência, um ensaio para um sábado do mês de outubro. Caraca, mês de outubro é um mês muito nobre. É muito provável que tu vai fechar um trabalho, vai fechar um evento, um aniversário, um casamento, um mini wedding, um aniversário infantil. É muito provável que tu vai pegar um trabalho que tu vai conseguir cobrar mais do que um ensaio. Então, às vezes, agendar a data nobre para o seu cliente pelo preço normal do teu trabalho, pelo valor normal que tu cobra dos teus clientes. Então, comece a pensar que pensei sobre o ano, vamos pensar sobre a semana. Quais são os dias da semana que as pessoas mais gostam de fotografar? Normalmente sábado e domingo, né? Por quê? Porque estão de folga do trabalho, para elas é a melhor data para fotografar. E o fotógrafo? Tá? O fotógrafo também gosta de trabalhar sábado e domingo, mas se eu começar a agendar todos os trabalhos sábado e domingo, não vai me sobrar data para fazer eventos. Então eu tenho que lembrar disso. Outra coisa, se o teu negócio, teu nicho que tu quer trabalhar é fotografia de casamento, né? É o mercado que tu quer trabalhar, então evite pegar o aniversário infantil em sábado ou de tarde com 1 ano de antecedência, com 8 meses de antecedência, porque tem muita chance de entrar um casamento nessa data, a não ser que tu cobre desse cliente do aniversário o valor do teu sábado. Veja bem, o valor do teu sábado já não é mais o valor de hora de trabalho, é o valor de reservar o sábado para esse cliente pensar que esse sábado está morto. Entendeu? Então, crie valores de acordo com a escassez, de acordo com a disputa das datas. Então, esteja disponível nas datas nobres para os trabalhos melhores também. E tudo bem, daqui a pouco tu não fechou um trabalho para aquela data, vai descansar também. Mas comece a organizar a tua agenda. Tente marcar o maior número de ensaios de segunda a sexta e deixar o sábado e domingo para os trabalhos mais caros, mais valorizados. Não feche os menores ensaios, pelo menos nos sábados. Reserve o sábado para fazer somente os trabalhos maiores que sejam de ensaio, se é o nicho que tu está entrando no mercado. Compreendeu? Então assim, fique atento com as datas que tu quer dar mais valor ou menos valor no teu trabalho. Porque nós estamos perdendo a oportunidade de vender nosso trabalho pelos valores mais altos naquelas datas nobres do ano. Quarto motivo que nos fazem ganhar pouco dinheiro, e isso vai responder um pouco, não saber o custo-serviço também, é não dominar a técnica fotográfica, não dominar a fotografia. Como assim não dominar a fotografia? É dominar luz, é composição, é direção. Eu preciso estudar e treinar técnica fotográfica. Por que isso? Porque eu fico muito mais confiante para trabalhar e eu vou entender muito mais o meu trabalho, eu vou entender a valorização do meu trabalho, eu fico muito mais eficiente e me torno mais raro, tá? Então, junto com isso, com o domínio da parte técnica da fotografia, o estudar muito, vem a construção da identidade fotográfica, que é quanto mais eu domino a parte técnica da fotografia, mais eu consigo
desenvolver a minha identidade fotográfica. E o que vai fazer nós sermos diferentes no mercado? Fazer fotografias diferentes uns dos outros, ou seja, não copiar outro fotógrafo, fazer um trabalho com exclusividade, fazer um trabalho com identidade fotográfica. Se eu sou um fotógrafo que tem uma identidade fotográfica, eu tenho um estilo único, uma fotografia única, uma fotografia diferente, uma fotografia impactante, criativa, ou seja, o meu trabalho ele tem um valor diferente da grande maioria do mercado. Eu consigo cobrar mais caro porque eu sou mais raro. Poucos fotógrafos conseguem fazer o que eu faço. Mas para chegar nesse ponto, eu preciso ter um domínio de técnica fotográfica. Dominar a minha câmera, dominar a luz, composição, a direção, construir a minha identidade, saber fazer uma boa curadoria, saber contar a história, construir uma narrativa, né, num slideshow ou num álbum, na forma como apresento o meu trabalho, passar mensagens fotográficas, fazer fotografias de momentos decisivos, fazer uma fotografia com uma estética bonita. Então, tomar as decisões corretas na hora de fotografar, porque o domínio sobre a técnica está muito forte. Faz sentido? Então, estudar muito, né? Dominar a técnica é um assunto muito amplo. Quanto mais eu domino, melhor eu me torno, mais valorizado eu fico, mais eu posso cobrar. Então, por isso que é importante eu entender o meu custo de trabalho, porque eu preciso colocar dentro do meu custo meus tempos de estudo, meus tempos de treinamento e dividir isso no meu trabalho para poder cobrar o valor certo. Mas então não esqueça, domina muito bem a técnica fotográfica. E o quinto erro que nós cometemos, que nos fazem cobrar pouco pelo nosso trabalho, é fazer tudo o que o cliente quer. Ah, mas o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão quando tem razão. Quando o cliente não tem razão, é nós que temos que ter a razão de tomar as decisões corretas. E aí é aquela história, por que tu fez a foto nesse lugar? Ah, mas o cliente queria. E eu tenho que fazer, né? Se o cliente me pede, eu sou obrigado a fazer. Ok? Tu tem que fazer. Mas será que essa era a melhor hora? Será que essa era a melhor condição de luz disponível que tu tinha? Será que ao meio-dia era a hora certa? Será que se tu buscasse um ponto de vista um pouco mais de lado para essa cena, tu não melhorava o fundo? Sabe? Será que fazer o que o cliente quer pode até ser uma decisão, mas será que eu não tenho que fazer o que o cliente quer na hora que eu quero, né? Quando eu quero e como eu quero, eu preciso colocar um equilíbrio. É como tu ir no médico e dizer para o médico que tu quer ser operado de tal forma do teu coração. Ao invés de abrir teu peito, não, abra minhas costas, chega pelo coração, pela parte de trás do meu coração. O médico vai fazer isso? Não, né? Não, ele vai dizer, cara, não, fica na tua, que quem manja desse negócio sou eu. É como se eu pedisse para o meu engenheiro lá no meu projeto que eu quero usar vigas mais finas para ficar mais discreta a minha casa. Eu disse, cara, mas não vai dar, vai cair a casa. O engenheiro vai permitir essa obra? Não, não vai permitir. E por que nós fotógrafos temos que permitir fazer uma fotografia na hora errada, no lugar errado, porque o nosso cliente quer? Difícil, né? É muito difícil, porque nós temos a mania de dizer que sim para o nosso cliente, o cliente sempre tem razão, e a gente vai lá e faz um trabalho mal feito, que a percepção das outras pessoas vão ter esse trabalho é que não ficou legal esse trabalho. E como é que fica a valorização do nosso trabalho? Como fica a minha capacidade de cobrar bem, ou cobrar o valor justo, ou ganhar dinheiro com a fotografia? Diminui muito, porque eu estou fazendo um trabalho que não merece ser valorizado. Então eu preciso me impor com o cliente, mas quando eu falo me impor, não é dizer, não, isso não dá certo. Quando eu digo me impor com o cliente, é dizer assim, olha, eu acho muito legal essa ideia, eu valorizo muito isso que vocês, o motivo de vocês quererem fazer essa foto, só que essa foto nós deveríamos fazer num dia nublado, só que essa foto nós deveríamos fazer no amanhecer do dia, só que essa foto nós deveríamos fazer de um ponto mais alto, sabe? É trazer uma solução para fazer uma boa foto daquele lugar ou daquilo que o nosso cliente acha importante. Encontrar soluções. Então não é só fazer o que o cliente quer. É assim como o cliente daqui a um pouco vai chegar para ti no ensaio, um ensaio de 1h30, e ele trouxe 6 roupas de muda para trocar. Tu vai passar todo o tempo fazendo troca de roupa ao invés de fotografar. Demora muito mais a troca de roupa que o tempo de foto que tu vai fazer. Ah, mas o cliente quer. O cliente quer, mas nós temos a obrigação de orientar o nosso cliente sobre essas decisões. E a obrigação de orientar o nosso cliente não é na hora do ensaio.
A obrigação de orientar nosso cliente é quando nós postamos nosso trabalho e começamos a comentar sobre esses detalhes com o nosso cliente, com os futuros clientes. É quando eu explico como funciona o trabalho, como deve ser feito, eu vou construindo a minha autoridade para quando isso acontecer, o cliente já vem assim, ó, olha, eu sei que tu gosta só que use 2 roupas, mas eu trouxe 3, que eu não consegui. Ou seja, ele já veio sabendo que tu gosta de usar somente 2 roupas na sessão, mas trouxe uma 3ª para experimentar. E aí cabe a ti aceitar ou não aceitar, ou quem sabe escolher com ele as 2 que ele mais gosta. Mas tu vai sempre te impondo com o teu cliente, com respeito, com jeito, explicando os porquês fazer dessa forma. Fechou? Então, recapitulando. O primeiro erro que a gente comete para ganharmos pouco dinheiro na fotografia é tratar a fotografia como um bico, sempre. É não valorizar, não saber o custo do seu serviço, não saber quanto custa o teu trabalho. Terceiro, não valorizar as datas nobres, né? Quarto, não ter um domínio sobre a técnica, e a técnica é muito ampla na fotografia. E o quinto, fazer tudo que o cliente quer. Fechou? Valeu!